Boa tarde a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas, amém? Eu não sei se você, né, já ouviu falar, tá, a respeito de algo que está, muitas das vezes rolando na internet, tá? Tem gente aí falando asneiras e besteiras para confundir a mentalidade das pessoas, tá? A respeito da palavra de Deus, a respeito de um homem. Na verdade, eu não quero falar desse homem aqui nesse vídeo, mas só quero apenas passar a vocês só um trechozinho aqui, porque na verdade eu quero falar de Jesus, tá? Mas eu quero falar desse homem aqui primeiro, Moisés, tá? Tem muitas pessoas que falam o seguinte, que Moisés, né, Moisés da Bíblia, ele, pelas coisas que ele andou fazendo, né, ali, que, né, que ele era servo de Deus e tal, aí depois mandou matar muita gente, isso aqui e tal. Então tem muitas pessoas andam falando besteiras, tá, a respeito de Moisés, dizendo que Moisés não era o servo de Deus, que Moisés e nem o próprio Deus de Moisés ali era o próprio Deus ali, era o outro, né, que estava influenciando ali o povo a fazer as coisas erradas ali, que Moisés não era, né, era um mensageiro do próprio inimigo e tal, e que aquele Deus ali não era o Deus verdadeiro, né, que está falando muito, que estava fazendo coisas totalmente diferentes, né? Enfim, então essas questões que estão rolando muitas das vezes em alguns vídeos que eu já vi aqui falando disso, tá? Só que o interessante, tá, que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: se de fato, tá, Moisés e aquela voz que Moisés ouvia não fosse de Deus, se de fato, né, não fosse Moisés o servo de Deus, um homem bom, um homem da parte de Deus, escolhido por Deus, e se aquela voz que ele ouvia não era do próprio Deus e tal, como é que Jesus, tá, não falou a respeito disso? Por que Jesus não ia falar contra ele então? Por que Jesus não falou assim, ó, aquele Moisés que você seguiu, pois é, aquilo lá não era Moisés não, aquilo era o inimigo de Deus e tal. Por que Jesus não falou isso? Interessante, né? Pelo contrário, Jesus falou tão bem de Moisés, não somente falou tão bem, como falou com Moisés na transfiguração. Como é que Jesus vai falar com Moisés na própria transfiguração? Tanto ele, como Moisés, como Elias na transfiguração. Estava Moisés e Elias. E Jesus estava conversando com quem? Com Moisés. Então, se Moisés não fosse de fato o servo de Deus, tá? E se aquela voz que Moisés ouvia, né, das coisas que aconteceram, não fosse de Deus, Jesus iria contra aquilo. Pelo contrário, Jesus falou bem de Moisés e ainda falou com Moisés na transfiguração. Em nenhuma hipótese Jesus nunca relatou nada contra Moisés. Isso é interessante. Então, só essa questão já dá para ver que já dá para quebrar, tá, essas falsas mensagens para distorcer a palavra de Deus, tá? Então Moisés de fato era o servo de Deus, e aquela voz que Moisés ouvia, tá, para tirar o povo de Israel do Egito, era do próprio Deus, tá? E Deus revelou seu nome a Moisés. E o interessante, tá? O interessante é que Jesus falou com Moisés, né, na transfiguração e tal, né? E então já dá pra ver que Moisés era um bom homem, tá? Era servo de Deus.
Senão Jesus falaria contra, né? Jesus seria o primeiro a falar contra. Mas não, Jesus falou, né? Jesus falou a favor de Moisés. Você quer ver? Aqui, ó, também. Lá no capítulo João 5, 45, fala o seguinte. João 5:45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus estava falando com os fariseus. Jesus estava dizendo assim para os fariseus: se de fato vocês acreditassem em Moisés, como vocês dizem por aí afora, que vocês acreditam em Moisés, que vocês são os servos de Moisés, que vocês depositam toda essa fé em Moisés, tá? Porque vocês sabem muito bem que os fariseus, né, eles acreditavam em Moisés, nas leis de Moisés, que toda a doutrina era baseada, né, naquilo que foi feito por Moisés, né? E não acreditavam em Jesus, né? Aí Jesus falou assim: tá, mas se vocês verdadeiramente vocês acreditam em Moisés, vocês acreditariam em mim. Sabe por quê? Porque Moisés escreveu ao meu respeito. Moisés falou tudo ao meu respeito. Então, se vocês não acreditam nem naquilo que Moisés escreveu ao meu respeito, quanto mais em mim, né? Pois é. Então, Jesus falou bem de Moisés. Porque se Moisés fosse inimigo, por que o inimigo iria escrever a respeito de Jesus e coisas boas? Que ele seria o Messias. Como é que o inimigo ia escrever que Jesus é o próprio Messias? Ia falar de Jesus? Claro que não. Se o próprio Moisés escreveu a respeito de Jesus, é porque Moisés era servo de Deus. Então, eu só estou falando isso, tá? Só pra tentar tirar da mentalidade de vocês aquilo que talvez foi ensinado a vocês anteriormente, tá? Em alguns vídeos. Talvez ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela dúvida. Então isso aqui já deixa bem claro, tá? Moisés era servo de Deus, era o homem de Deus. Aquela voz que Moisés ouvia lá na sarça, que Deus mandava, era o próprio Deus, tá? Falando com Moisés. Então, não era o inimigo, era o próprio Deus falando e era o próprio Moisés. Então, se você ouvir algum vídeo falando contra Moisés, tá? Descarta, porque senão o próprio Cristo falaria mal de Moisés. Mas não falou. Falou bem de Moisés, defendeu Moisés e ainda disse: quem é que vai acusar eles não é o próprio Cristo, tá? É o próprio Moisés. Ou seja, quem vai julgar essa causa, tá? Não é ele, é o próprio Moisés. Enfim, é o que está escrito, tá? Está no 44, tá? Aqui é João 5:44. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei. Essa questão de acusar tá falando a mesma coisa que julgar, tá? Também. Que acusarei perante, né, a meu Pai. Quem vos acusa é Moisés. Quem vai julgar essa causa é Moisés, tá? Não é eu. Já que vocês depositam fé nele, então é ele quem vai fazer essa parte. Tá, agora vamos para outro. Então já ficou bem esclarecido aqui para vocês, né? Agora vamos para outra questão. Por que os fariseus, tá? Por que os fariseus não gostavam muito de Jesus? Interessante. Por que os fariseus não gostavam de Jesus, né? Pois é. Eu vou, claro, existem muitas questões, tá? Mas eu vou falar 3 coisas aqui para vocês que vocês não pararam para pensar, principalmente numa, tá? Uma questão aqui é algo que realmente, olha, talvez eu acho que você nunca parou para perceber, nunca parou para pensar nisso. Por que os fariseus não gostavam de Jesus? Primeiramente, Jesus sempre ia contra eles, tá?
indo sempre contra a maré, contra eles. Tudo que eles faziam, Jesus era contra, tá? Número 1, eu vou falar 3 coisas só, tá? Existe muito mais, mas eu falo só 3 coisas aqui. Número 1, tá? O sábado, que tá nos 10 mandamentos, tá? Que é para guardar o sábado. Então Jesus curava no sábado, então eles ficavam indignados. Então eles não gostavam de Jesus por causa disso, porque Jesus ele curava no sábado, trabalhava no sábado, e eles ficavam indignados, tá? Essa é uma da questão que eles não gostavam de Jesus. Segunda questão, o próprio Deus falou em Malaquias que era para trazer os dízimos e as ofertas, tá? Em nenhuma hipótese você vai ver Jesus pedindo dízimos e ofertas, porque o dinheiro é uma coisa que o homem tanto gosta, tanto quer. Então quanto mais dinheiro, né, mais o homem, né, cresce o olho, né? Principalmente para os fariseus, né, os cães gulosos. Então, como Jesus ele não seguia os mesmos padrões deles, né? Jesus iria contra a maré. Jesus nunca pediu dízimos e ofertas. Ele não saía pedindo dízimos e ofertas. Eles pediam, os fariseus. Então Jesus era contra, tanto que lá no templo, o que ele fez? Ele pegou as mesas, derrubou, né, as gaiolas, pegou o chicote e expulsou todos os cambistas dali. Os fariseus ficaram pé da vida, tá? Então Jesus ia contra os ensinamentos deles, tá? Então, segunda questão, porque isso aí é uma coisa muito importante, tá? Principalmente quando se fala em dinheiro, tá? O dinheiro fala, cara, o dinheiro fala alto, né? Você sabe muito bem. Então, muitas pessoas se corrompem por causa disso. Então, Jesus nunca mesmo pediu dízimos e ofertas, tá? E a terceira coisa que eu vou falar aqui pra vocês está nos 10 mandamentos, tá? Que é o nome de Deus. Os fariseus, os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus porque é um nome santo. É um nome que tem que ser consagrado, né? É um nome santo que eles não podem pronunciar de jeito nenhum. Então eles dão outros nomes, eles dão, né? Então quando eles vão falar no nome de Deus, eles abreviam os nomes, né? Como falam por aí afora, né? Eles não pronunciam o nome de Deus porque é santo. Jesus, pelo contrário, Jesus falava explicitamente o nome de Deus. Jesus falava o nome de Deus para todo mundo ouvir, e eles não gostavam disso. Mas como assim? O que é que Deus falou para Moisés? Deus falou assim: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então esse é o nome de Deus, tá? E Jesus, aleluia, falava isso direto na frente de todo mundo, porque eles não gostavam, eles não poderiam pronunciar o nome de Deus, porque os 10 mandamentos falam: não tomarás o nome do Senhor em vão. Então eles não poderiam pronunciar esse nome em vão. Então Jesus sempre pronunciou o nome de Deus, e eles não gostavam que Jesus fazia isso, tá? É por isso que você vai ouvir Jesus falando várias vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui alguns versículos para você ver, ó. João 4:26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 6:20. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. João 6:35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. João 8:24-25. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. João 8:28. Então Jesus disse: quando vocês
levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. João 8,58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então Jesus sempre falou o nome de Deus, o mesmo nome pelo qual Deus se pronunciou a Moisés, se revelou a Moisés. Então eles não gostavam de Jesus por causa disso também, tá? É por isso que Jesus sempre falou o nome de Deus e eles não gostavam disso. Porque Jesus sempre falava o nome de Deus. Eles não poderiam pronunciar o nome de Deus. Até hoje os judeus não pronunciam totalmente o nome de Deus. Eles abreviam. Eles colocam outros nomes, colocam, né, Jeová, Javé, outros falam aí do tal Yahusha, não sei o que e tal, mas não pronunciam o nome de Deus. E Jesus pronunciou várias vezes. E era uma lei dos mandamentos de Moisés. Tá? Era uma lei. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Então Jesus sempre falava: eu sou. Então, os fariseus, porque os fariseus sempre estavam com Jesus, tá? Jesus nunca estava sozinho. Onde estava Jesus, estavam os seus discípulos, estavam a multidão e também os fariseus estavam juntos. Jesus nunca ficou sozinho, sempre estava cheio de gente. A não ser os momentos que Jesus ia fazer as suas orações. Mas quando se tratava de multidão, sempre tinha um fariseu por perto. Então os fariseus, é uma das coisas que os fariseus não gostavam, tá? Não gostavam por causa disso também. Porque Jesus pronunciava o nome de Deus. Ele dizia o seguinte: eu sou. E Deus falou a Moisés: eu sou o que eu sou. Eu sou. Esse é o nome de Deus. Esse é o nome que Deus pronunciou a Moisés. Mas por que Deus se pronunciou com esse nome? Porque quando se dá um nome, tá? Está dizendo aquela personalidade daquela pessoa ou daquele ser. Então já está dando uma personalidade única. Agora, quando Deus se pronunciou eu sou, então ele não está dando uma personalidade apenas. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: eu posso ser o que eu quiser ser, até mesmo ser um ser humano. Se eu quiser ser um ser humano, e daí? O que tem a ver com isso? Se eu quiser ser uma pedra, e daí? O que tem a ver com isso? Se eu quiser ser o sol, a lua, as estrelas, o ar, eu posso ser o que eu quiser ser. Não tem uma definição. Então ele está dizendo: eu sou o que eu sou, ou eu serei o que serei. Tá entendendo? Então Jesus sempre falou o nome de Deus. E os fariseus não gostavam disso. É por isso que eles ficavam pé da vida com Cristo. Tá? Agora entendeu por que Jesus sempre falava eu sou? Porque era um nome pelo qual eles não poderiam pronunciar. Eles não poderiam pronunciar porque é um nome santo. E Jesus sempre revelou o nome do Pai. Ah, mas Jesus estava indo... Não, Jesus conhecia o Pai, falava com o Pai, sabe quem é o Pai. Porque ele é o Filho de Deus. E tudo que ele fazia era a vontade de Deus. E Jesus não estava falando o nome de Deus em vão. Jesus estava mostrando o Pai. Jesus nunca pronunciou o nome de Deus em vão. Tanto que você vai ver Jesus falando em alguns momentos, não toda hora, nem todo tempo. Qualquer coisa que acontecia, ah meu Deus, né? Como a gente tem esse costume, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus. Não, Jesus sempre falava no momento oportuno, no momento exato. Jesus nunca pronunciou o nome do Pai em vão. Jesus pronunciava o nome do Pai quando tinha que revelar. E os fariseus não gostavam, por quê? Porque Jesus falava o nome de Deus
Assim, ó, eu sou. Porque o nome de Deus é santo, então eles não poderiam pronunciar. Mas Jesus, querido, pronunciou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fique na paz, que Deus te abençoe.